Essa semana eu recebi uma mensagem no direct que me perguntava por onde eu começo a estudar mulheres artistas, né? Porque não há muitos manuais, não há muitos livros. E eu fiquei pensando nessa pergunta porque eu pensei também na minha trajetória de estudo, como eu cheguei a me interessar por estudar, buscar, investigar sobre mulheres artistas. Bom, a minha porta de entrada nesse universo de mulheres artistas foi um texto de uma historiadora americana chamada Linda Nochlin. Ela escreveu em 1971 um artigo para uma revista de arte e realmente foi um marco esse artigo. Ele se chamava Por que não existiram grandes mulheres artistas? Era uma pergunta. Por quê? Por que não existiram grandes mulheres artistas? Né? Em inglês era Why have there been no great women artists? Onde elas estão ou por que não existiram? Ela já provocava com essa pergunta e durante o texto ela foi fazendo uma espécie de, trabalhando com uma ironia, né, que a gente percebe, tem inclusive uma tradução, depois eu vou deixar aqui para vocês, de um coletivo, fez uma tradução brilhante do artigo. Ela vai com teoria respondendo essa pergunta, mas jogando com a ideia do gênio, né, e que o gênio sempre é masculino. Então, por que não existiram grandes mulheres? Primeiro, porque talvez só os gênios, só os homens fossem considerados gênios ou dignos de pintar quadros, fazer retratos, enfim, fazer obras, fazer coisas que sejam reconhecidas posteriormente. E com esse artigo, a Linda abriu uma porta incrível, porque até então ninguém tinha tocado nesse tema como realmente deve ser tocado. E a Linda Nochlin termina sendo super importante, não apenas por causa desse artigo, mas porque ela e outra historiadora da arte, chamada Annie Sutherland, organizam uma exposição chamada Mulheres Artistas, 1550-1950, onde elas expõem obras de 83 mulheres artistas. 83. Então, durante alguns anos, elas literalmente garimparam obras de mulheres artistas em diversos museus estadunidenses, conseguiram reunir uma coleção considerável e de dezembro de 76 a março de 77 elas fizeram essa exposição que inclusive foi itinerante. Eu até vou deixar a foto do catálogo aqui para vocês, é bem interessante, dá para ver inclusive em algumas fotos que algumas obras estavam num estado de deterioro importante, porque elas estavam esquecidas, né, em armazéns, em porões, enfim, sujeitas à umidade, a qualquer outra coisa. Então, esse trabalho que elas fizeram com essa exposição foi importantíssimo, porque Estados Unidos nunca tinha visto uma coisa assim, uma exposição só de mulheres artistas. Elas realmente deram luz a essas obras que mereciam ser vistas e cobraram dos museus esse posicionamento. Bom, você tem uma obra de alguma mulher feita por alguma artista? Sim, tenho esta. Ah, e por que não está exposta? Então eu quero essa obra emprestada porque eu vou fazer uma exposição. Então, quer dizer, elas colocaram sobre a mesa nomes e obras que nunca tinham sido vistos, porque essas mulheres, em sua maioria, elas tiveram fama, elas tiveram reconhecimento em vida, mas depois de mortas, elas sofreram um processo de apagamento, porque simplesmente deixaram de ser vistas, deixaram de ser estudadas, deixaram de ser admiradas, talvez, porque a ideia do gênio e a ideia da criatividade artística continuou sendo de posse masculina durante todos esses anos. Então, o trabalho da Linda, da Anne, de outras historiadoras da arte, quando vocês começam a ler, a Linda deixou muitos textos, livros, ela faleceu há não muito tempo, 2017, ela deixou muitas coisas legais, então busquem os textos dela, acredito que para quem se interessa pelo tema vai gostar bastante, e é você puxar um fio de um novelo que você não sabe onde termina, porque quando você realmente começa a educar o teu olhar e se questionar de ler um livro e ok, estão sempre os mesmos nomes, mas cadê os outros 50%, né? Onde estão as mulheres? Por que não falamos delas? Quando a gente dá esse clique, gira essa chave, esse outro 50%, esse outro lado da moeda aparece, porque ele existe, né? E acredito que esse trabalho que a Linda fez com respeito aos museus nos Estados Unidos foi super importante porque ela deixou muito claro que o que não é mostrado não é visto, e o que não é visto não existe. Então, essas mulheres artistas não existiam até 1976. As obras que elas nos deixaram como legado artístico não existiam até 1976. Passaram a existir, passaram a ser estudadas depois dessa exposição.
E se você quiser saber um pouco mais sobre a bibliografia para estudar mulheres artistas, ou quiser saber um pouco mais sobre a Linda Nochlin, dicas de livros também posso dar, deixa aqui nos comentários, ou pode mandar um direct ou um e-mail para info@relatosdearte.com. Muito obrigada, fiquem atentos porque vamos ter mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Até a próxima!